Olá, formigão, tudo bem? Douglas por aqui e o nosso vídeo de hoje vai ser para te auxiliar no processo de criar o preço de venda do teu produto, do teu serviço, da tua solução aí, utilizando o teu markup. A gente preparou um material muito bacana para você que você pode vir aqui. Te sugiro com bastante veemência que você leia as instruções, aqui tem coisas bem legais que podem te auxiliar nesse processo aí, tá? Algumas dicas importantes e depois você vem para essa aba chamada markup. O que você precisa fazer para poder efetivamente criar uma sugestão, né, utilizar essa técnica do markup para criar uma sugestão de preço para o teu produto, o teu serviço? Você vai vir aqui nessa primeira célula aqui e vai digitar o nome do teu produto. Então, produto ABC. Aqui é bastante importante que você coloque o preço de custo, o preço de aquisição do teu produto, considerando os créditos que você tem pela compra dele, né? Se você for uma empresa que tiver no lucro real, lucro presumido, né? Se você tiver no simples é mais fácil esse processo, provavelmente você não tenha nenhum tipo de crédito tributário da compra aí, então é mais tranquilo. E adicione também aqui gastos que você teve para trazer o produto até a tua empresa, como frete, por exemplo, né? Então se você comprou esse produto por R$49 e gastou R$1 de frete para trazer ele até a tua empresa, então você vai lançar aqui o preço dele cheio, R$50, né? Nessa terceira linha, o que você vai lançar aqui são custos e despesas variáveis da tua empresa. E a gente já falou um pouquinho disso em alguns outros vídeos, né? São todas aquelas despesas, custos e despesas que incorrem quando você efetivamente tem uma venda. Então imagina que você está tendo uma despesa variável lá com comissões, com impostos na hora da venda, né? Em torno de 55%. E outras mais, obviamente, né? Você vai digitar esse valor aqui. Da onde que vem esse valor? Do teu demonstrativo de resultado de exercício. Então, se você não tem ainda um DRE, é bastante importante que você tenha antes de você chegar nessa técnica de precificação aqui. É bem comum a gente, empresário, cometer esse erro de querer chutar valores aqui, é mais ou menos 30%, é mais ou menos 20%, e você vai ver que isso aqui faz toda a diferença na hora de você fazer o teu markup, fazer o cálculo de margem de contribuição também, tá? Na linha de baixo, o que você vai colocar são todos os custos e despesas fixos da tua empresa agora, tá? Sempre em percentual, pessoal. Reparem que esses dois itens aqui, né, esses três itens, inclusive aqui embaixo a margem de contribuição, estão dentro da tua DRE e você pega lá na análise vertical da tua DRE, né? Então, essa informação aqui quer dizer que o teu custo fixo representa 50% da tua receita mensal média que você está tendo, certo? E aqui embaixo você vai arbitrar a margem de lucro que você deseja. Então, aí eu, Douglas, desejo 20%, 25%, 30%, 40%, 10%. Isso vai depender, inclusive, muito do segmento que a tua empresa é, né? Existe uma tendência de uma indústria ter um valor um pouco mais baixo aqui, né? Uma margem um pouco menor, comércio um pouquinho maior e empresas de prestação de serviço chegam aqui até 30%, 35% de lucro, tecnologia, né? Algumas empresas diferentes aí chegam até um pouquinho mais que isso. Mas você vai arbitrar esses valores aqui. Quando você preencher essas partes de cima, essas células de cima aqui, automaticamente a tabela vai calcular para você qual que é o teu markup, aqui 70% no caso, né? Se você reparar, ele é uma soma dos teus gastos indiretos que você tem, dos custos fixos, né? Mais a tua margem de lucro desejada, e você tem o que a gente chama de markup mínimo, que representa então basicamente só os gastos indiretos e desconsiderando, né, essa margem de lucro arbitrada aqui, tá? A tabela também já te faz uma sugestão de markup multiplicador para facilitar o teu dia, para você não precisar todas as vezes vir aqui e utilizar novamente a tabela, né, lançar o preço de custo aqui. Então você poderia fazer simplesmente o teu preço de custo vezes esse markup multiplicador, você chegaria na mesma proporção do preço de venda sugerido, tá? A fórmula aqui, pessoal, do markup, ela é uma fórmula bastante simples, né? Se vocês olharem aqui, ó, ele é meu preço de custo dividido por 1 menos o meu markup. Essa é uma fórmula que a gente utiliza para formar esse preço de venda. Então repare que este teu produto aqui de R$50, ele deveria ser vendido, considerando esta estrutura de custos fixos aqui dentro da empresa, por R$166,67. Um ponto bem importante que eu sempre digo, a gente até deixou em negrito aqui, né, que esse preço, esse valor aqui, ele é sugerido, porque quem faz preço, na verdade, no final do dia é o teu mercado, né? Então, se o mercado estiver disposto a comprar por R$200 o teu produto, você vai utilizar o markup como uma ferramenta simplesmente de verificação, né? Então, olha, pela minha estrutura eu teria que vender a 166, mas o mercado está pagando 200, então
vende por 200. E o inverso também é verdadeiro, né? Se o mercado está pagando só R$ 150 esse produto aqui, significa que a tua estrutura de custos fixos está muito inchada para o volume de faturamento que você tem atualmente. Repare que se eu vier aqui e reduzir para 45% esse custo fixo, olha para onde que foi o preço sugerido de venda. Então, quando você tem uma estrutura muito inchada, o markup, inclusive, ele pode te prejudicar na hora de formação de preço, tá? Lembre-se sempre de validar esse preço no mercado. E aqui embaixo seria o preço mínimo que você deveria vender esse produto para que você continue pagando o próprio custo dele, todos os gastos indiretos da tua empresa, mas aí já não gere o mesmo lucro, né? Seria aquela coisa um pouco mais desesperadora assim quando você quer desovar um produto lá e que está parado no estoque, né? E o mercado não está pagando o preço dele, tá? Baseado nisso aqui, você pode inclusive calcular o máximo desconto possível que você pode ter, né? Em relação ao preço de venda cheio aqui, tá? E aí a gente colocou aqui do lado para você um bônus, um presente especial aí, que é a validação da margem de contribuição. Isso aqui é para você saber se esse teu preço sugerido de venda aqui ele está correto ou não. Então, ó, se eu vender efetivamente por R$ 167, eu tenho meus gastos variáveis na ordem de 55%, o que representa R$ 91. Então a minha margem de contribuição é R$ 75, né? Tirando aqui o meu preço de tirando o meu custo do meu preço de venda, né? Eu chego numa margem de contribuição de R$ 75 ou 45%. E aí é legal, inclusive, você validar isso aqui no teu planejamento orçamentário, porque se você tiver lá uma meta no orçamento de gerar uma margem de contribuição de 48%, por exemplo, esse preço de venda aqui, ele não está ajudando nesse processo, né? Não que ele está dando prejuízo, ele está te dando lucro, porque a margem de contribuição foi positiva. Mas ele está contribuindo menos para aquele objetivo que você tem no teu planejamento orçamentário. Então, desde que o mercado absorva, você pode aumentar um pouquinho até chegar a 48% de margem de contribuição aqui. Beleza, pessoal? Estamos sempre à disposição de vocês, contem conosco sempre.